Na metade do século XX, um regime totalitário lá na Ásia tomou uma decisão, assim, bem drástica. Uma decisão brutal, na verdade. Sim, brutal. Fronteiras foram sumariamente fechadas, absolutamente todos os missionários estrangeiros foram expulsos e começou uma perseguição, tipo, sistemática mesmo contra qualquer expressão religiosa. Aham, nenhuma estrutura ficou de pé. Exato. E o mundo ocidental observou isso de longe e chegou a uma conclusão que parecia óbvia na época. A igreja local tinha sido aniquilada. Era o fim da linha. Mas, algumas décadas depois, quando o regime finalmente abriu uma fresta ali nas portas, o mundo exterior descobriu algo que desafiava completamente a lógica humana. Nossa, foi um choque para todo mundo, né? Total. A comunidade cristã não apenas tinha sobrevivido, sem prédios, sem liderança oficial, sem recursos, mas o número de adeptos havia, pasmem, dobrado sob a mais severa perseguição. É impressionante. E o que a história nos mostra e os registros teológicos que a gente está analisando hoje dissecam com a precisão assim cirúrgica é que a resiliência dessa comunidade não vem de táticas de guerrilha. Certo. Não é uma organização secreta brilhante, sabe? O que sustentou essa estrutura invisível na China de Mao Tse-tung e em tantos outros impérios que tentaram esmagá-la é algo muito mais profundo. Nossa análise profunda de hoje mergulha justamente na fundação dessa resistência, a conexão inquebrável entre a Santíssima Trindade e a própria essência da Igreja. Perfeito. A missão desta nossa exploração hoje é decodificar um conjunto de documentos de estudo teológico para entender como a doutrina da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é, sabe, apenas um conceito filosófico denso. Não é teoria de biblioteca. Exatamente. Que os estudiosos ficam debatendo em bibliotecas empoeiradas. Esses textos que nós temos em mãos propõem que a Trindade é tipo o código-fonte. É o motor que impulsiona, que sustenta e define a comunidade cristã no mundo real. E para quem acompanha a nossa explanação, entender isso muda completamente a forma de enxergar o que significa pertencer a algo maior que si mesmo, né? Com certeza. Certo, vamos analisar isso passo a passo. Antes de falarmos sobre como as três pessoas divinas operam na prática, a gente precisa definir o que os textos chamam de igreja. Porque a mente moderna projeta logo de cara a imagem de um prédio comercial. É um CNPJ, um organograma. Isso, aquela estrutura corporativa de sempre. Mas essa visão mecânica, totalmente institucionalizada, é justamente o primeiro conceito que os nossos documentos de estudo desmontam de cara. Eles vão direto na raiz da palavra no grego original, que é eclésia. Eclésia. Isso. E historicamente, olha que interessante, essa palavra não tem relação absolutamente nenhuma com tijolos ou vitrais. Ela significa, literalmente, os que foram chamados para fora. Chamados para fora. Exato. Os textos traçam um paralelo incrível com o Antigo Testamento, traduzindo o termo hebraico kahal, que descrevia a congregação lá no deserto sendo convocada ao som de trombetas. Nossa, tipo um acampamento gigante. Exatamente. E quando a trombeta soava, ninguém ficava isolado na própria tenda. O chamado exigia movimento, exigia agrupamento. O que quebra completamente aquela ideia super moderna do cristão solo. O famoso desigrejado, né? Exato. Principalmente nesse cenário pós-pandemia que a gente vive, onde a conveniência digital criou essa ilusão de que a espiritualidade é você colocar um fone de ouvido, dar play num conteúdo religioso, ter um pensamento positivo e pronto. O famoso esquema eu e Deus. É bem por aí hoje em dia. Mas, lendo a definição de eclésia nos nossos registros, a gente percebe que é menos como assinar um serviço de streaming isolado no seu quarto e mais como, sei lá, passar por um transplante de órgãos. Uau, transplante de órgãos. Sim, porque pensa bem, você não é apenas colocado em uma sala de espera com outras pessoas. A salvação te enxerta em um corpo vivo. E se você tentar viver fora desse corpo, o órgão atrofia. Você não funciona sozinho. Essa analogia do transplante é fantástica e ilustra perfeitamente o argumento dos documentos de estudo. A salvação não gera carreira solo, porque a própria natureza de Deus é relacional. Certo. A igreja é descrita literalmente como a agência do reino de Deus na Terra.
E se a gente compreende que se trata de um projeto dessa magnitude, que não foi desenhado por mãos humanas, a gente precisa investigar quem elaborou a planta original dessa estrutura complexa. O que nos leva diretamente à primeira grande engrenagem desse motor trinitário que estamos analisando hoje, o planejamento do Pai. Os textos que estamos estudando são muito categóricos ao afirmar que a liderança desse projeto original pertence à figura do Pai. E tem um detalhe nesses registros que confronta uma visão popular que muita gente tem. Qual visão? De que a fundação da igreja foi tipo um plano B, sabe? Ah, sim. Que foi uma medida de emergência arquitetada ali às pressas porque a humanidade falhou e pecou lá no início dos tempos, no jardim. E os registros apontam exatamente o oposto disso. Eles mostram que a igreja foi eleita na eternidade. Antes mesmo da fundação do universo, o Pai já tinha desenhado esse projeto inteiro de redenção. Ele é descrito nos textos como a fonte primária, sabe? O arquiteto soberano de quem absolutamente todas as coisas procedem, numa ordem que é funcional e perfeita. Mas eu preciso fazer uma pausa aqui e trazer um questionamento bem crítico sobre isso. Manda. Os documentos usam uma palavra muito específica para descrever esse planejamento do Pai: presciência, que basicamente significa conhecimento prévio, certo? Certo. Conhecer antes que aconteça. Então, mantendo a nossa ideia do arquiteto, se o arquiteto fez a planta e ele já sabia, antes mesmo de colocar a primeira pedra no chão, que o terreno ia ceder, a falha humana não seria uma espécie de trabalho interno? Entendi o ponto. Porque, veja bem, se Deus já sabia exatamente quem iria crer e quem iria rejeitar a planta, como é que a humanidade pode ser responsabilizada? Isso não transforma a história humana inteira num grande teatro onde o fim já está todo roteirizado? Olha, essa tensão entre a soberania divina e a responsabilidade humana é provavelmente um dos temas mais complexos e debatidos da teologia. Com certeza. Mas os documentos de estudo oferecem uma resolução muito bacana para isso. O segredo está entendendo a natureza do tempo. Nós humanos vivemos dentro de uma linha do tempo, sequencial, tem o passado, o presente e o futuro. Certo, um dia após o outro. Exato. Mas o Pai, sendo eterno, atua fora dessa linha do tempo. Imagine que você está assistindo a gravação de uma partida de futebol histórico, a final da Copa do Mundo. Ok, estou imaginando. Você já sabe exatamente aos quantos minutos aquele jogador específico vai bater o pênalti e vai chutar para fora. Sim, eu vi a fita, eu já sei o final. Mas o seu conhecimento prévio desse resultado não obriga de forma alguma o jogador a chutar a bola para fora. Naquele exato momento, lá no campo, no passado, ele tomou uma decisão real, consciente e livre. Ah, entendi. Se conectarmos isso ao quadro geral, o fato de Deus saber o resultado da partida não significa que ele é o autor da falha. Exatamente. O texto defende que essa eleição baseada nessa presciência eterna é um ato profundamente amoroso e soberano, mas que não anula em nada a necessidade do arrependimento e da fé humana. Nossa, muito bom. Então o arquiteto sabia que o terreno cederia, sim, por escolha própria do terreno, mas a planta original, lá do início, já incluía todo o sistema de contenção e resgate necessário para salvar a estrutura. E a atuação no Pai não acaba na entrega dessa planta, né? Os textos trazem um título maravilhoso para o Pai. Eles chamam ele de Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação. E isso tem uma aplicação prática monumental para quem acompanha a leitura. Como assim? Enquanto a comunidade atravessa toda a hostilidade do mundo histórico, seja lidando com perseguições físicas pesadas, como a gente viu lá no exemplo do começo, ou seja com o cinismo moderno, a ansiedade dessa vida contemporânea, é o Pai quem fornece a sustentação emocional e espiritual. Ele não é aquele engenheiro distante que desenhou o prédio e abandonou a obra. Ele adota os membros desse corpo e prepara ativamente os seus lugares celestiais. É uma perspectiva muito reconfortante, sem a menor dúvida. Mas qualquer planta de engenharia, por mais genial, por mais à prova de falhas que seja ali no papel da prancheta, ela exige uma execução no mundo real. Com certeza. O terreno precisa ser adquirido de fato, o material precisa ser pago no caixa e as fundações têm que ser cavadas lá na terra suja. Se o Pai concebeu a planta lá na eternidade, a execução desse projeto histórico e tangível exigiu um custo astronômico.
E esse é o momento em que a nossa análise desce das nuvens da eternidade para a poeira e o sangue da história humana. A execução desse projeto incrível recai inteiramente sobre a segunda pessoa da Trindade, o Filho Jesus Cristo. E os nossos documentos não deixam margem para ambiguidades aqui. Eles são bem diretos, né? Muito diretos. O Filho é apontado como um único edificador, o alicerce fundamental, a cabeça que governa a estrutura e o noivo dessa igreja. E o preço pago por essa execução é descrito literalmente como o próprio sangue de Cristo. E os textos detalham a mecânica desse sacrifício de uma forma bem específica. Eles dizem que foi único, que foi definitivo e substitutivo. Legal, jurídica e profunda. Havia uma dívida impagável da humanidade para com a lei divina. E o Filho assume essa dívida de frente, pagando com a própria vida. E é por ter quitado o valor integral da obra que a igreja se torna propriedade exclusiva dele. Exclusiva. Exatamente. O que derruba de forma bastante dura aquela noção simpática e muito moderna de que todos os caminhos levam a Deus, sabe? Ou de que existem várias rotas alternativas para se chegar ao divino. Os textos são bem claros. Mais do que apenas exclusiva, eles tratam essa centralidade de Cristo como uma necessidade estrutural incontornável. Pensa bem, se você tenta construir um edifício gigantesco sobre duas pedras angulares completamente diferentes, o que acontece? A estrutura racha, uma hora ela desmorona. Inevitavelmente. Então, a exclusividade de Cristo como mediador não é apresentada nesses registros como, digamos, uma intolerância religiosa, mas sim como o único fundamento que é capaz de suportar todo o peso da salvação humana sem ceder. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos pegar isso e aplicar a forma como os humanos se organizam hoje. Vamos lá. Se os registros afirmam de forma tão absoluta que o Filho é o único cabeça da igreja, o líder supremo, inquestionável, isso não invalida automaticamente qualquer tentativa humana de estabelecer um líder terreno supremo? Porque, se a gente olhar para trás, a história está cheia de estruturas religiosas que tentam colocar um humano infalível ou um conselho de humanos lá intocáveis no topo da pirâmide, funcionando como uma espécie de cabeça visível. É verdade. E a leitura atenta dos documentos revela uma descentralização que é radical em relação ao poder humano. Como o Filho é a única cabeça, só a ele pertence de forma exclusiva o governo final. Certo. Então, qualquer estrutura doutrinária que tente elevar um líder humano a uma posição de soberania total sobre a comunidade está, segundo os textos que estudamos, em contradição direta com o design que foi executado pelo Filho. Nossa, isso é forte. É bem contundente. Os líderes humanos são descritos ali apenas como servos, sabe? Ou, no máximo, administradores temporários. Eles nunca são donos e nunca são as cabeças da operação. Isso faz todo sentido quando a gente volta para aquela analogia do corpo biológico. Se Cristo é a cabeça lá no topo, a igreja é o corpo físico que está operando aqui embaixo na Terra. E a função primária dos membros de um corpo é simplesmente dar continuidade à vontade da cabeça. Exato. E os documentos ressaltam que a comunhão com o Filho não é resolvida apenas sentindo um calor místico no coração durante um cântico de domingo. A exigência é de obediência prática no dia a dia. O texto usa aquela expressão super famosa, andar como ele andou. Ou seja, operar como seus embaixadores literais no mundo real. Mas aí a gente tem um problema, né? Contudo, essa exigência de andar como ele andou esbarra de frente na nossa severa limitação humana. Porque o mundo é caótico, as pressões sociais que todo mundo sofre são esmagadoras e a natureza humana no fim do dia é falha. Muito falha. A cabeça, Cristo, está em glória, lá nos céus, intocável. Mas o corpo está aqui, lutando na terra, com os dois pés atolados na lama. Então, para que esse corpo não entre em um colapso total, seja por corrupção interna ou por essa pressão absurda de fora, ele precisa de uma manutenção. Uma manutenção diária, constante. Sim, um guia residente que opere 24 horas por dia.
E é exatamente essa lacuna, essa necessidade vital, que introduz a terceira pessoa da Trindade na nossa análise. O controle de qualidade e a aplicação viva do projeto. O Espírito Santo. Perfeito. O Pai desenhou na eternidade, o Filho pagou o preço e construiu a fundação na história, mas é o Espírito quem mantém o edifício em pé hoje. Ele que mantém as luzes acesas, o maquinário funcionando, tudo girando. Exatamente. E os textos trazem títulos reveladores para o Espírito Santo. Eles o chamam de o Consolador, o Preceptor. Que funciona como um tutor particular, né? Isso, um tutor de altíssimo nível. E também o chamam de o selo inquebrável de garantia do projeto. Os termos usados nos documentos remetem quase a uma espécie de auditoria divina contínua, sabe? O Espírito é chamado de controlador, avaliador, checador. E a grande função dele não é repetir o sacrifício que já foi feito. Claro. A função é pegar aquela salvação gigantesca, conquistada legalmente lá atrás na cruz, e aplicá-la à realidade microscópica e diária de cada indivíduo. E ele opera isso através do que o texto chama de santificação. Que, veja bem, tem um aspecto instantâneo no momento que a pessoa crê, mas é primariamente um processo progressivo. É a transformação contínua do caráter ao longo da vida. E olha, tem um detalhe fascinante nesses textos sobre como o Espírito lida com as nossas falhas mais íntimas, especialmente quando o assunto é a oração. Os registros teológicos afirmam que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. E eu gosto muito de visualizar isso usando uma analogia da tecnologia que a gente usa todo dia. Pense no Espírito Santo como um sistema operacional residente, mas assim, incrivelmente avançado. Tô imaginando. Um software de inteligência artificial de altíssima precisão que está ali operando na mente humana. Os documentos frisam que o Espírito não traz novas doutrinas. Importante ressaltar isso. Ele não vai do nada inventar um código novo que contradiga o manual do fabricante original, que é Cristo. O papel dele é rodar o código original perfeitamente, mas num hardware humano que é cheio de defeitos. Nossa, muito bom. Então, pensa assim, quando um profissional moderno está lá sufocado pela ansiedade, sentindo-se esmagado pela rotina pesada de trabalho, problemas em casa, e ele não consegue sequer formular uma frase lógica para orar, o que acontece? O sistema entra em ação. Exato. O Espírito atua como um tradutor perfeito. Ele pega esse pânico cru da pessoa, que às vezes está cheio de egoísmo e confusão, ele limpa todos os bugs da nossa intenção original e entrega essa petição de forma cristalina, perfeita lá nos céus. Olha, isso levanta uma questão importante, viu? Qual? Porque a sua analogia do sistema operacional nos alerta também para o risco da obsolescência. E os textos que estamos analisando mergulham fundo no perigo de se tentar viver uma vida religiosa ignorando essa operação contínua do sistema. O documento utiliza uma metáfora visceral lá do antigo profeta Jeremias para descrever o crente que tenta viver sem essa ação constante do Espírito. E qual é a figura que eles usam? A figura da cisterna rota. Cisterna rota. Mas o que exatamente caracteriza uma cisterna rota nesse contexto da comunidade? É uma imagem muito forte, né? É fortíssima. Pensa só, na antiguidade uma cisterna era um reservatório que o pessoal escavava na rocha para armazenar água da chuva. Aquilo era essencial para a sobrevivência em regiões superáridas. Uma cisterna rota ou quebrada é aquela que tem rachaduras imperceptíveis. Ela até recebe a água, mas não consegue reter. A água escapa pelas frestas. Isso. Com o tempo, a água vaza toda, deixando lá no fundo apenas lodo, sujeira e estagnação. Os documentos argumentam que a comunhão real com Deus não acontece só por você acumular rituais, tradições ou bater ponto nas celebrações de final de semana. Certo. Sem a santificação contínua que é operada por esse Espírito Santo através da absorção da palavra, da vida ativa de oração, o indivíduo se torna exatamente isso, uma cisterna rachada. Conhecimento teológico até entra na mente, mas a vida espiritual verdadeira escorre pelas rachaduras e seca. Caramba. O Espírito Santo é o único selante, digamos assim, que é capaz de manter essa água viva pulsando e evitar que a igreja vire só um museu bonito de moralidade vazia. Faz todo sentido. Então, recapitulando,
com o pai desenhando a planta com uma presciência infalível, e aí o filho fornecendo aquele alicerce exclusivo através de um sacrifício de valor impagável. E agora o Espírito Santo operando como esse sistema operacional que veda e corrige as rachaduras da nossa alma. É um combo perfeito. A quantidade de energia e coesão que é gerada por esse reator trinitário é simplesmente colossal. E a gente sabe que essa energia não foi projetada para ficar lá, contida num ambiente estéril, com um monte de gente debatendo teologia num vácuo. Não mesmo. Ela naturalmente transborda. E isso nos leva direto ao ápice dos nossos documentos de estudo. A missão conjunta e a resiliência inabalável dessa comunidade no meio do mundo. Porque a lógica disso é inevitável. A igreja que foi chamada para fora daquele seu estado de morte espiritual inicial, ela é imediatamente enviada de volta para o mundo caótico, para atuar mesmo. A missão não é tipo um apêndice, sabe? Ou uma ideia marqueteira que surgiu muitos séculos depois só para ganhar influência política. Os textos demonstram muito bem que a missão é, lá na sua essência, um esforço puramente trinitário. Existe uma sinergia que é absoluta ali. O pai envia, porque ele é movido pelo amor ao mundo criado. O filho comissiona, entregando a autoridade legal e a ordem de marcha, que é a famosa grande comissão. E o Espírito Santo? E o Espírito Santo capacita. Ele dá a ousadia e o poder miraculoso para agir, o que foi historicamente marcado lá no evento de Pentecostes. E sabe o que eu acho muito louco? Essa colaboração tripla é justamente a primeiríssima coisa que um novo membro da comunidade confessa publicamente. Santo não é tipo um feitiço mágico ou um protocolo cerimonial chato. Não, é uma declaração de alinhamento. É a declaração de que aquele indivíduo está sendo literalmente imerso nessa dinâmica cooperativa. É o momento em que você se alinha publicamente com essa força gigantesca. Mas, para quem está escutando a gente agora e pode pensar, isso soa super bonito na teoria, no papel, os nossos registros de estudo trazem provas históricas reais do teste de estresse dessa estrutura. E que testes de estresse, viu? Foram muito além de qualquer limite que uma instituição que fosse meramente humana suportaria. Sim. Vamos voltar naqueles exemplos de resiliência. Os documentos citam, por exemplo, o imperador romano Juliano. O apóstata. A filosofia e os cofres do Império Romano inteiro para tentar ridicularizar e desmantelar o cristianismo por dentro. Ele queria substituir tudo pelo paganismo revigorado. E o que aconteceu? Ele falhou miseravelmente. E o registro histórico relata que a morte dele no campo de batalha foi marcada por uma constatação final de derrota diante do avanço da fé daquele a quem ele chamava pejorativamente de O Galileu. Ele disse algo como, venceste, ó Galileu. Nossa, o império todo contra a comunidade, e a comunidade prevaleceu. E aí, dando um salto gigante na história, a gente chega naquele cenário da China sobre Mao Zedong, que a gente mencionou logo no começo da nossa exploração de hoje. O exemplo perfeito do século XX. Exato. Uma tentativa super moderna, metódica e científica de simplesmente extinguir a religião do mapa. Templos foram confiscados, bíblias foram queimadas aos montes, líderes foram jogados em campos de trabalhos forçados, toda e qualquer cabeça visível humana que eles encontraram foi cortada fora. A estrutura física inteira foi varrida, né? Foi aniquilada. E se a igreja fosse apenas aquele organograma corporativo presidido por humanos que a gente falou no começo, ela fatalmente teria falido ali mesmo. Mas os textos teológicos nos ajudam a entender exatamente como ela sobreviveu e ainda dobrou de tamanho nesse caos. É o sistema operacional rodando em background. Exatamente, você não consegue destruir uma rede que não depende de um escritório central em Roma, em Nova York ou Genebra, sabe? Porque o sistema operacional real, que é o Espírito Santo, continuou rodando forte em cada crente individual. Lá nas fazendas escondidas, nas celas das prisões. Enquanto a verdadeira cabeça, o Filho, continuou governando tudo de forma inatingível lá nos céus. É sensacional. E a constatação histórica de que as portas do inferno não prevaleceriam contra essa comunidade não é de forma alguma uma bravata retórica. Não mesmo. É um fato puramente documentado. A agência do Reino de Deus opera no mundo como um posto avançado que é simplesmente inquebrável. E a missão de pregar, de ensinar as pessoas, nunca foi uma campanha de relações públicas feita para, aumentar o market share de uma certa religião. Verdade. O propósito final, segundo todos esses registros que a gente explorou,
é a reconciliação. É a missão de pegar um mundo que está totalmente fraturado pela maldade e reconectá-lo ao seu Criador original. E isso é sustentado de forma invisível pelo Espírito. Sinceramente, sem essa mecânica divina, a igreja seria apenas mais uma ONG bem-intencionada no mundo, mas com um prazo de validade bem curto. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Para sintetizar a imensidão do que a gente conseguiu decodificar nesses documentos, o pertencimento a essa comunidade chamada igreja transcende e muito a simples frequência de um domingo de manhã. Nós estamos falando de um edifício que foi pensado e elaborado pela mente do Pai num tempo antes mesmo do tempo existir. Um projeto cujo alicerce não é de pedra, mas foi cimentado na história pelo sacrifício legal e físico do Filho. E é uma estrutura que agora mesmo é habitada, corrigida e impulsionada segundo a segundo pela auditoria viva do Espírito Santo. Para nossa audiência, a grande conclusão é que se conectar a essa realidade oferece o antídoto definitivo contra aquela sensação moderna de falta de propósito. Com toda certeza. Você deixa de ser um indivíduo isolado e passa a integrar o projeto mais resiliente e poderoso que já foi concebido no universo. E o que é mais fascinante aqui é a implicação final que esses documentos nos deixam sobre a própria natureza de Deus. Como assim? Os textos nos mostram que Deus não é um monarca solitário que fica lá silencioso e entediado no espaço. Em sua própria essência, o próprio Deus é uma comunidade perfeita. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo operando juntos em eterna união, propósito e muito amor. Uau! E isso levanta uma reflexão muito, muito perturbadora para os dias de hoje. Porque nós vivemos em uma cultura que glorifica a independência absoluta, que nos empurra cada vez mais para dentro de telas individuais. É o império do individualismo. Exato. Estimulando esse egoísmo de vencer na vida sozinho e achar que não deve nada a ninguém. E aí fica a reflexão final. Se, como os textos sugerem, nós fomos criados à imagem dessa trindade que é profundamente relacional, será que essa nossa teimosia diária em vivermos isolados, orgulhosos e desigrejados não é apenas uma grande ilusão contemporânea? Ou pior, será que não é a agressão mais profunda possível contra o nosso próprio código-fonte original? Caramba! Uma provocação fantástica para levarmos conosco ao fim dessa análise. Se formos desenhados à imagem de uma comunidade eterna, buscar o isolamento autossuficiente é, no fundo, entrar em guerra contra a nossa própria natureza humana. Bem, nós esperamos que esta nossa imersão profunda nos documentos teológicos traga novas perspectivas sobre o que realmente significa a vida em comunidade, que é sustentada por algo muito maior do que nós mesmos. Que essas conexões continuem ecoando e desafiando o pensamento de quem nos ouve ao longo de toda esta semana. Continuem questionando as evidências, buscando sempre o porquê por trás das coisas, e nós nos encontramos na nossa próxima exploração profunda. Até lá!